Boa noite. Vamos finalizar o capítulo 15 do livro de Primeiro Reis, mas antes vamos iniciar com uma oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graça nós te damos por mais uma vez o Senhor nos permitir estar diante da tua presença. E te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha conduzir o que for dito aqui, que o que sair de nossas bocas, meu Pai, não provenha de nós, e sim do Senhor. O Senhor tem total liberdade, meu Deus, para mudar o rumo de todos os pensamentos que eu tive até aqui. E de qualquer uma das outras meninas, meu Deus, que o Senhor venha falar através de cada uma de nós, que o Senhor venha nos ensinar, nos exortar, e que tenhamos, meu Pai, a sabedoria e humildade necessária para aceitar a tua repreensão e a coragem, meu Deus, para mudar, para transformar e seguir e te obedecer. Que o Senhor venha conduzir tudo. Toma tudo em tuas mãos, é o que te pedimos. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Paramos no versículo 25. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado em que seu pai fizera pecar todo Israel. Não, a Bíblia não acrescenta nada de novo, não tem muita coisa escrita a respeito de Nadab. A única coisa é que ele seguiu pelos maus caminhos que o pai dele fez. Ele continuou com a idolatria, ele continuou com a prostituição cultual, ele continuou fazendo o que era mal ao Senhor. Ou seja, ele seguiu à risca tudo o que não prestava que o pai dele fazia, ele deu continuidade. É, desculpa. Ele, ele viu, né? É aquilo que a Bíblia fala a respeito da criança. Ela cresce vendo os exemplos, e se você não coloca ela no caminho certo, ela vai dar continuidade àquilo. Lógico, que tem também o quê do ser humano. Não é só o que eu vejo, é o que eu sou. Muitas pessoas dizem que árvore má não dá bons frutos, mas na verdade a gente já provou que, já viu que sim, que vai muito do ser humano, vai muito do grau de sensibilidade que a pessoa tem na voz de Deus. Numa família de pessoas que servem ao mal, sempre vai ter uma ali que vai ter ouvidos para Deus, que vai buscar Deus por quê? Porque Deus sempre vai levantar alguém para interceder por essas pessoas. Só que no caso aqui desse Nadab, não. Ele preferiu continuar nos maus caminhos do pai, sabendo que existia uma profecia, que seria que toda a família seria extirpada da terra. Ele poderia muito bem dizer, não, essa profecia não vai se cumprir em mim, que se cumpra no próximo, no meu sucessor, porque tantos reis aí que a gente vê fazer e acontecer, que se cumpra a profecia, não vai ser comigo. A profecia foi para Jeroboão, Jeroboão? Foi para Jeroboão, mas não foi com ele. Quando ele morreu, ainda teve descendência. Então, ia chegar o momento em que alguém da família dele ia ser o último e ia se levantar alguém para derrubar todo mundo. Que se cumpra a profecia que tiver que se cumprir, a maldição que tiver que se cumprir na minha família. Mas eu não aceito que essa praga, essa maldição, se cumpra em mim. No que depender de mim, eu vou morrer servindo ao meu Deus. Independente do que eu tiver que enfrentar, independente do que eu tiver que passar, independente de quantas pessoas vão estar do meu lado ou não, eu vou me manter firme na fé. Não foi isso que ele fez aqui. E teve. Deixa eu ver. E teve o exemplo de Asa, se bem que ele reinou pouco tempo. Mas assim como Deus mandou Azarias para falar com Asa, já tinha mandado Aías, o profeta Aías, para falar com o pai dele. E ficou claro lá com Davi que Deus volta sim atrás em algo que ele decidiu. Davi deveria morrer pelo pecado de adultério, mas ele se arrependeu, ele buscou a Deus e Deus perdoou. Tenho certeza que assim como foi com Davi, se ele realmente tivesse se convertido não, se arrependido, Deus ia trazer
ia ter a misericórdia dele e ia livrar sim. E o filho sabia dessa história, sabia que tinha uma maldição que a qualquer momento ia se cumprir, mas ele aceitou que essa maldição se cumprisse nele. Muitas das vezes, as coisas acontecem porque nós permitimos. A gente sabe o que fazer, a gente sabe a quem buscar, mas fica lá, ó, esperando para ver no que vai dar, e quem espera para ver, vê demais. Versículo 27. Deixa eu só fazer uma observação, Maia. Aqui a gente já vai começar a ver Jeroboão sendo uma referência do que é ser um rei ruim, um mau rei. Enquanto a gente vê Davi toda hora sendo citado como um exemplo, a gente vai começar a ver Jeroboão direto sendo citado como um mau exemplo. Ele, como primeiro rei de Israel, Israel dividido, então ele marcou todo o reinado de Israel. Ele sempre vai ser referenciado. A gente vai ver ao longo aí das escrituras, fez igual Jeroboão, fez igual Jeroboão. A gente vai ver um marco aqui, da mesma forma como a gente tem o marco de Davi, né? A referência que ele é. Não fez igual a Davi, não fez igual a Davi. Aqui a gente vai ver, fez igual a Jeroboão, né? Então a gente vai perceber esse marco sendo criado. E só uma correção. Me parece que você falou que o reinado de Asa foi curto, né? Foi breve. Mas o reinado de Asa não foi breve, durou 41 anos. Foi até aqui o maior reinado de Judá, tá bom? Pode continuar. Não, eu falei que o reinado dele foi curto e eu não tenho precisão se a reforma espiritual que Asa implantou no templo foi durante o reinado dele ou não, mas durante todo o tempo esse curto tempo que Jeroboão reinou, o único rei que o Reino do Sul teve foi Asa. Jeroboão também não reinou por pouco tempo. Nadab que reina por pouco tempo. Nadab, eu É, estava falando de Nadab, mas você falou Jeroboão. desculpa. Versículo 27. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercava Gibeton. Essa cidade é uma cidade que pertencia à tribo de Dan, na divisão das terras. Baasa, no terceiro ano de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar ao seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão e não lhe deixou ninguém com vida. A todos exterminou segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías o Silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera e pelos que fizera Israel cometer, por causa da provocação com que irritara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nadab e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Houve guerra, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Só um minuto. Baasa, segundo eu pesquisei, eu não tenho certeza, ele era filho do profeta Aías. Não consegui uma fonte confiável. E o nome dele significa aquele que ouve a Baal. E ele literalmente ouvia Baal. Ele foi pelos mesmos pecados que o outro cometeu, continuou com a adoração ao bezerro, ele continuou com as mesmas práticas. E quando a gente fala de Jeroboão, como a senhora disse, é uma propagação do que não presta, não só isso. Ele é um tipo de pessoa daquelas que não são salvas e nem deixam ninguém ser. Porque além dele pecar, ele ainda incitou o povo a pecar também. Ele levou outras pessoas a pecarem também. Então, castigo dobrado. Se eu já estou pecando, já é um peso. Eu ainda levar outras pessoas comigo, gente, isso é muito sério. Porque cada sangue, se a gente já vai pagar por uma pessoa, o sangue de uma pessoa que não se converter por causa da gente, não for salva, já vai cair na nossa cabeça. Imagina levar uma nação, ou um povo.
Esse Baasa, ele ele reinou por pouco tempo, e foi quando ele se levantou contra Asa que Asa teve a ideia de de se juntar com os sírios. É, e como eu falei, Deus sempre manda alguém, não aparece aqui, mas Deus mandou o profeta Ageu para falar com Baasa, e do mesmo jeito que a gente faz o mal para o outro, aquela história, né? Ele volta para a gente da mesma forma. O mal se voltou para ele. É, dá uma adiantada aqui no capítulo 16, no versículo 1 começa. Então veio a palavra do Senhor, a, é Geu ou Jeú? Jeú. A palavra Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os teus pecados. Eis que te exterminarei a ti, Baasa, e os teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e os que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais atos de Baasa, não estão escritos no livro da história do rei, ou seja, Baasa foi lá, ele cumpriu uma sentença que foi dada pelo próprio Deus, uma maldição que já estava lá, já estava lançada há muito tempo. E mesmo assim ele ainda pagou por isso. O mal que ele fez voltou para ele. Voltou para ele por ele não ter dado ouvido a Deus. Porque agora fala que Deus, o profeta foi lá para falar que ele também seria punido. Mas com certeza teve outros momentos em que Deus não ia punir ele nem castigar ele sem antes dar um aviso. Porque nem os pais aqui na Terra chega simplesmente bate. Eu vou falar uma vez, eu vou falar duas. O daqui eu aviso 3 vezes. Eu vou contar até 3. Se no 3 você não vier, você já sabe. E tá tudo resolvido. Então, eu tenho certeza que Deus também mandou alguém para alertar ele. Porque toda vez que você está em pecado, a sua consciência te acusa. E se você está fazendo algo que às vezes nem parece pecado, mas você já fica na dúvida, é sinal que Deus está te dizendo, ó, não vá por esse caminho, tem alguma coisa errada aí. Cabe você decidir ou não, até pelo próprio senso de moralidade, pelo senso de justiça. E eu não sei vocês, mas eu consegui perceber aqui que ele ainda foi punido por ter matado Jeroboão, toda a família de Jeroboão. Porque mesmo que ele tenha sido desviado do caminho de Deus, foi o próprio Deus quem levantou ele. Que também tinha o aviso, é se permanecer. Não é porque eu quero, porque você é bonitinho, porque você é coitadinho. Não, é se você permanecer. A salvação é condicionada a você permanecer em Deus, é você continuar na presença dele. Hoje, na hora que foi perguntado, qual a condição para você começar a continuar exalando o pecado, você que está perdendo o perfume? É você voltar às práticas das primeiras obras. Não é fácil, não é fácil, porque uma vez que você suja os olhos com alguém ou com algo, você sempre vai ficar com o pé atrás. Mas cabe a você ignorar essa suspeita, se é algo que vai te prejudicar, você se afasta da pessoa, se afasta de tal situação, evita ter contato, mas você pode orar, você pode pedir para Deus até chegar ao ponto de aquilo não te trazer mais desconforto. Se você está indo por um caminho e você sabe que aquele caminho vai te levar à morte, confessa as suas fraquezas para Deus. Ó oh, Deus, eu estou fazendo isso, mas eu não quero, eu não consigo. Se o Senhor vê, pelo menos eu falo isso, se o Senhor vê que eu vou me perder, me leva, me leva. É melhor o Senhor me levar do que eu me perder, porque eu já, poxa, já passei por tanta coisa para chegar até aqui, para morrer na praia, na beira da praia, literalmente. Então, Deus sempre vai ter misericórdia. A misericórdia dele se acaba quando a gente morre. Porque vai chegar uma hora que Deus ajusta até com o mal, ele dá o direito do mal fazer o que quer, porque ele é Deus, ele poderia simplesmente dizer, ó, diabo, você não vai mais agir, pronto, acabou. Mas pelo livre-arbítrio, o meu direito de escolha,
Só cabe a mim. É uma coisa que eu não vou poder colocar a culpa em ninguém depois. Ah, mas eu vi maus atitudes, eu vi maus exemplos, mas você também viu bons exemplos. E você poderia ter escolhido não participar daquilo, você poderia ter escolhido ter feito diferente. Vai doer, porque o pecado é uma coisa boa, é uma coisa gostosa. Se fosse ruim, ninguém praticava. Mas você vai pagar o preço, você vai sofrer aqui, entre aspas, né? Porque mesmo sendo prazeroso, é algo que te machuca, que te fere. Quem vive na prostituição é 5, 6 minutos ali naquele ato, com prazer que do nada acabou. Quem vive no álcool, para manter esse vício, para ter esse prazer que o álcool traz, tem que tomar várias e várias garrafas, tem que se manter bêbado, acaba com o fígado, acaba com o rim, acaba com a família. Então, é um preço muito alto. É mais fácil você abandonar o erro e viver uma vida correta. Se você quer viver, no caso, as pessoas que são casadas e traem, aí ela tem que viver uma vida dupla, tem que ficar escondendo uma pessoa. É muito mais fácil ela assumir a mulher dela e viver uma vida só do que ter que sustentar várias e várias mentiras. Então, todas essas pessoas que chegaram até aqui, ela sempre teve, desculpa não, sempre teve a oportunidade de conserto, elas sempre tiveram exemplos do que fazer, e toda vez que era corrigido e chamada a atenção, eles escolhiam o poder e até castigava os servos que Deus enviava. Então, no final da vida, ninguém vai poder dizer para Deus, ah, Deus, eu não sabia, porque quando Deus não acha ninguém para chegar até a gente, ele fala na nossa mente, ele fala no nosso pensamento através de uma música, através de a própria voz de Deus fala, e é muito melhor você ser exortado por Deus através de outra pessoa do que o próprio Deus na sua mente, do que você ter que esperar chegar a esse ponto. Então, Deus é aquele cara, desculpa, que ele sempre vai estar lá, ele sempre vai guiar. Falamos ontem dos pés. Se os seus pés se apressam a correr para o mal, o final dessa caminhada, o final desse caminho é o desespero, é o tormento e a morte eterna. Voltando para o texto, versículo 33. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tisa. E reinou 24 anos, fez o que era mal perante o Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. E no final da vida, ainda foi mais um para a conta dos maus exemplos. Eu não quero ser referência de uma pessoa que brincou com Deus, de uma pessoa que Deus, como ele mesmo fala aqui no versículo, eu achei interessante quando ele manda o profeta, que ele fala aqui, ó, por quanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado num caminho de Jeroboão. Deus teve um trabalho imenso comigo. E depois de tudo isso, ele esperava, no mínimo, a gratidão. Eu devo, acho que se nada mais restar na minha vida, se eu não tiver mais nenhum momento para agradecer, por mais nenhuma coisa, pelo que agradecer a Deus, só por ele ter me tirado da vida e do inferno que eu vivia, do pó, literalmente, já é o suficiente. Só pelo fato dele ter me dado o espírito dele à custa de muito sacrifício, bati muito a cabeça, já era o suficiente, eu já não precisava de mais nada. Mas mesmo assim, ele faz 1.001 promessas para mim. Se a gente abrir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver as promessas, a gente vai ver que são condicionadas, mas mesmo assim, nenhuma delas é para o nosso mal. Ele disse que ele é Deus e que ele mesmo disciplina os filhos a quanto ama. Todas as vezes que Israel perdeu uma batalha, volto a repetir, não foi porque perdeu porque tinha que perder, porque não estavam preparados. Perdeu porque o próprio Senhor os entregava na mão dos inimigos. Perdia porque Deus estava moldando, estava ensinando, estava corrigindo. É, só um minuto. Era o preço de não ter pessoas mimadas.
Quando eu vou para o conceito de Deus, não é só um ser supremo, não. Deus é aquele a quem é um a ser adorado. E a gente vê que as pessoas cultuam vários e vários, mas Deus é um a ser adorado. É quem eu coloco como prioridade na minha vida, como eu coloco como essencial, aquilo que eu não vivo sem. E essas pessoas aqui colocaram o poder. É o poder de poder fazer o que quiser, de ser o que quiser, de ditar as regras. Na verdade, não era nem que eles queriam adorar outros deuses. É como se eles quisessem tomar o lugar do próprio Deus, ser o próprio Deus. Diz que quando quer conhecer uma pessoa, dá para elas poder. Deus não erra. Se Deus escolheu, quer ver o nome dele? Jeroboão, é porque ele viu alguma coisa boa. Ele tinha as inclinações dele, que eu creio que a inclinação não tem nada a ver com Deus ou com o diabo, é algo da pessoa, e o diabo vai usar isso a seu favor, mas eu fui feita um pouco menor que Deus. Esses homens, eles conheciam muito bem a palavra, eles sabiam o desejo de Deus, o que é que Deus queria deles, eles sabiam as condições para permanecer, para serem guardados por Deus, e mesmo assim, eles não contentes em se arruinar, ainda arruinava todo o povo, porque ele não pagava, as consequências não eram só para eles. Todo o povo gemia, todo o povo padecia, e diga-se de passagem, algumas pessoas nem pensam, né? Eu não vou por esse caminho porque eu sei a verdade. Eu não negocio os meus princípios. Eu sei que, eu trabalho numa empresa e eu tenho que fazer determinada coisa que eu não gosto, que eu sei que não é certo, ainda que não seja pecado, mas vai contra o que eu penso, vai contra o que eu creio. Eu posso ficar um tempo, 2 tempos, mas vai chegar uma hora, a situação vai ser insustentável e eu vou pedir para sair, porque eu prefiro perder o emprego do que continuar num lugar que vai levar minha alma para o inferno. E eu vou voltar e eu vou pagar o dobro, porque se sair os 7 demônios, vai entrar 14, e esses 14 não contentes sempre vai vir com outros a mais, dependendo de quantas oportunidades eu tenho, e vai chegar aí o ponto de ter castas e castas de legiões na minha vida. Por quê? Por causa de uma coisa que eu podia renunciar e podia viver sem. É tudo aquilo que eu coloco no meu coração. Eu acho que se eles tivessem feito como Davi, tivesse se arrependido, tivessem voltado atrás, nada disso teria acontecido. Saul também foi um mau exemplo de rei, mas acho que o que eles fizeram não chega, o que eles fizeram nem se compara a Saul. Tanto que eles começam a ser toda essa referência. Deus sempre teve oportunidade, então o que custa você ser humilde e se arrepender? O que custa você reconhecer os seus erros? O que custa você ouvir a voz de uma pessoa, ainda que essa pessoa aparentemente não tenha nada para te oferecer? Só que Deus ele usou uma jumentinha. Ainda não chegou nessa fase aqui, mas nós estamos aqui e sabemos, Deus usou uma jumenta para alertar alguém que ia fazer o mal. Mesmo assim, Deus ainda livrou. A opção sempre vai ser nossa. Então, cabe a gente decidir ser um bom exemplo, que quando alguém falar de nós, que são exemplo de fé, é exemplo de mulher guerreira, é exemplo de serva de Deus, é exemplo de alguém que lutou, que venceu. Se o que fazemos aqui na nossa vida vai surtir efeito na de outras, tenho certeza que, não tenho dúvida que vai. Se vai ser o efeito esperado por elas, já não é com a gente. Aí é elas e Deus. A gente está aqui como instrumentos na mão de Deus. Esse povo estava ali como instrumentos na mão dele também, para guiar o povo, para trazer o povo para perto de Deus. Só que quando chegava lá, eles voltavam ao pecado original, que era o pecado de querer. Bom, eu chamo de pecado original, né? De querer o lugar de Deus, querer fazer e acontecer. O orgulho fala mais alto. Eu estou aqui, eu que mando, eu que faço. Eu julgo, eu faço, eu quero, eu tenho poder. Então, cada um com suas consequências. E eu termino aqui o capítulo 15. Alguém quer fazer alguma consideração, pessoal? Eu só quero expandir um pouco mais sobre o texto que nós temos aqui. Quando a gente vê Baasa assumindo o poder, ele na verdade acaba
conspirando contra Nadab. O que acontece? Quando Israel ele começa a tomar fôlego, vamos lembrar que Israel e Judá viviam sempre lá com suas rusgas. Tinham acabado de passar por umas batalhas e Israel sai enfraquecido, a tal ponto que o texto fala que Jeroboão nunca mais consegue se levantar. Ele não consegue mais se recuperar e não consegue recuperar também Israel. Aí assume seu filho Nadab, ele morre, ponto. Assume Nadab. Passa-se um tempo e Israel começa a retomar um fôlego financeiro mesmo. E ele vai se reestruturar. Nisso que ele vai se reestruturar é aquele momento onde ele invade Ramá, que está dentro do território de Judá, por volta de uns 7 quilômetros lá de Jerusalém, muito próximo da capital. E o objetivo dele é o quê? Impedir os negócios de Judá. Era muito mais fácil para Israel se manter negociando com outras nações do que para Judá. Vou compartilhar aqui com vocês o mapa só para a gente relembrar como é que estava aqui a situação. Dá para ver aí todo mundo? Então a gente vai ver aqui, eu vou dar uma aumentada, não, diminuída aí. Vocês vão perceber o seguinte, olha, Judá é um terreno aqui desse tamanho, englobando aqui Benjamim. Isso aqui, pessoal, só lembrando, é tudo deserto, tá? É deserto, deserto, seca, uma região infrutífera naquele momento, né? Não era um lugar bom. Mas a gente sobe aqui, a gente tem o Rio Jordão cortando Israel, a gente tem outros rios cortando aqui, a gente tem Israel com uma faixa litorânea, a gente não vê isso em Judá, ó. Judá não tem uma faixa litorânea. Então, a possibilidade de crescimento econômico de Judá é menor do que a possibilidade de crescimento de Israel. Israel começa a se recuperar. O que Israel faz? Deixa eu aumentar aqui agora. Ele vai invadir, né? Israel, vamos lembrar aqui que Efraim faz parte de Israel. Ele vai invadir a região aqui de Benjamim e tem uma cidadezinha aqui que não está aparecendo nesse mapa, mas Ramá, que fica mais ou menos aqui nessa região onde está aí o mouse, bem próximo de Jerusalém. Então, é uma ousadia muito grande de Israel. É uma ousadia de Nadab, o que ele está fazendo. E aí o que acontece? Não só isso, Israel inventa também de entrar em conflito com a região aqui, não de Dan, porque Dan já faz parte do território de Israel, mas por uma cidadezinha que está aqui assim, ó, que se chama Gibeton. Né? Então Israel ele está com essas duas frentes de batalha. Quando essa região aqui de Dan é dividida, lá com Josué, lá atrás, essa era uma cidade dos judeus, essa era uma terra, judeus mito, essa era uma terra dos filisteus, povo inimigo de Deus desde sempre. E aí o que que acontece quando Dan vai ocupar esse lugar? O que acontece com todos os outros territórios das tribos de Israel? Eles não expulsam todos os seus ocupantes, todos os cidadãos daquela terra naquele momento. Então vai ter uns filisteuzinhos por aqui assim, ó. Essa região aqui amarela é a Filístia, filisteus, povo inimigo de Deus, que não era para ter permanecido aqui, era para eles terem dominado isso aí tudo. Mas, enfim, fica aqui a Filístia pertinho de Dan, e nesse momento Dan não é uma nação independente, está dentro do contexto de Israel. Estão acompanhando? Então vamos lá. E aí Israel tomou um fôlegozinho, e ele vai lá agora bater de frente com Asa. Vai lutar com Asa. E, paralelamente, ele vai lutar aqui por essa cidade de Gibeton. Quando, ali na partilha
lá em Josué, essa regiãozinha aí de Dan é dividida, lembra que os levitas, eles não tinham um território particular deles, mas algumas cidades lhes foram dadas. Então os levitas vão ocupar essa cidade de Gibeton e vão manter ali o equilíbrio entre a população filisteia e a população de Israel, e num contexto onde Israel domina. Mas quem está dominando Gibeton? Os levitas. Quando acontece do reino se dividir, lembra o que Jeroboão faz? Expulsa os levitas do seu território. Quem vai ocupar essa cidade de Gibeton? É uma cidade que vai ficar enfraquecida. E os filisteus vão tomar fôlego e vão tornar a ocupar essa cidade. Por isso que, nesse momento, Israel está dividido em dois frontes de batalha. Um realmente com os filisteus e outro aqui com Israel, com Judá. Está dando para acompanhar, pessoal? Então, esse é o contexto que a gente está vendo aí. Chega a Asa e faz o quê? Relembrando aí a meditação passada. Asa inventa, vê que não consegue bater de frente ali com Nadab, e ele faz o seguinte: ele manda uma oferta, um presente, uma forma de comprar Ben-Hadad, que era, nesse momento, o rei da Síria. Só que o rei da Síria, pessoal, eles fazia parceria com Israel. Tanto que nessa luta, tanto quanto com Gibeton, quanto aqui em Ramá, existia uma ajuda dos sírios, do exército sírio. E aí o que acontece? Quando Asa vai lá e compra os sírios começam a lutar contra Israel. Aquela história do mercenário que a gente, né, falou ontem e que o pessoal até aí comentou. Como confiar no mercenário? Como confiar em alguém que você compra com dinheiro com relativa facilidade? A história do quem dá mais. Enfim, Asa confiou. Por essa aliança que ele faz com a Síria, que ele se lasca todo, pega aquela enfermidade nos pés e essa enfermidade vai levar ele à morte. Tudo bem. Quando a gente entra aqui nesse momento, a gente vai perceber justamente esse recuo de Israel nessas batalhas. Por quê? Porque ele vai perder o apoio dos sírios. E aí o que vai acontecer? Baasa, que é filho de Aías de Isacar, que não é um profeta, pessoal. Não vamos confundir. Esse Aías aqui não é o profeta Aías que falou lá atrás com Jeroboão. Esse é um outro indivíduo. É o pai de Baasa. E aí o que acontece? Baasa aproveita a oportunidade e sorrateiramente ele vai trair o seu rei. E ele mesmo vai aproveitar o momento onde eles estão lá em Gibeton, lutando por essa terra, lutando por essa cidade, contra os filisteus. Aí ele vai e acaba matando o Nadab, e nesse mesmo dia ele vai atrás de todos os descendentes de Jeroboão e mata a todos. Ele propriamente, com a própria espada? Não necessariamente, mas com o exército que ele está à frente, porque ele era general de Nadab. Baasa era general dos exércitos de Nadab. Então ele aproveita a oportunidade, vê que Nadab está enfraquecido, porque perde o apoio da Síria, e decide matar Nadab, eliminar todo o clã de Jeroboão, para que não restasse alguém para tomar o trono, e ele usurpa o trono de Israel. Só que quando ele faz isso, ele é condenado
como Maiana aí trouxe para a gente. Mas não porque ele matou Nadab e sua família, porque Deus já tinha dito que ia levantar alguém para fazer isso. Alguém ia se levantar para cumprir a profecia do profeta Aías, lá atrás, dada para Jeroboão. Então, nesse momento, ele aproveita a oportunidade e toma conta de Israel. Só que aí ele cai nos mesmos erros de quem? De Jeroboão. Jeroboão vai virar uma referência do que é coisa ruim, do que é trazer a adoração errada para o povo de Deus, de trazer idolatria para o povo de Deus. E dentro desse contexto, ele não aproveita a oportunidade de ser melhor do que Jeroboão, do que Nadab, e ele vai acabar caindo no mesmo pecado. Por isso, o próprio Deus vai enviar agora um outro profeta para dizer a ele: olha, teu reino vai ser tirado e toda a sua família vai ser eliminada. Porque Deus começa a observar que desses clãs, se sobra alguém, quem está sobrando, quem está ficando, são pessoas que só pensam no poder. Qual o objetivo de Baasa? Se ele era chefe do exército de Israel, ele era general do exército de Israel, ele tinha um certo poder. Por que não permanecer submetido a Nadab e tentar vencer os inimigos de Israel nesse momento, que são os filisteus, agora até os próprios sírios e Judá? Não, ele fica encegueirado pelo poder, o que é uma coisa realmente muito grave. É nesse momento aqui que ele se perde, porque ele quer o poder pelo poder. E aí ele vai começar a cair na ganância, na vaidade, porque ele já tem um certo poderio e tem um exército que obedece ao seu general. O general está submetido ao rei. Se o general não obedece ao rei, esse exército não vai estar submetido ao rei. O exército vai estar submetido ao general. Então o general vai lá e, ó, vamos matar aqui o que restou de Jeroboão. E eu vou assumir o trono. Pronto, quando ele assume o trono, não faz nada que preste. Por isso o reino dele é curtinho, tem nada a acrescentar para Israel. Deus destrona e vai botar outro no lugar. Entende? Deixa eu fechar aqui. Exatamente isso aí, Adriana, que você falou, conspiração. Tá? Então, Baasa, ele vai conspirar contra Nadab e ele vai conseguir êxito, né? Traiçoeiramente, ele vai matar Nadab, inclusive, lá nos muros da cidade de Gibeton. Pode falar, Martiane? Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Eu estava aqui pensando, né, que toda vez que toda vez que alguém toda vez que alguém prolonga, né? Tem outra palavra que fala procrastina, isso. Toda vez que alguém procrastina fazer a vontade de Deus, fazer o que é certo, e essa pessoa troca a vontade de Deus por qualquer outra coisa, no final essa pessoa perde aquilo que ela trocou. Um exemplo claro, né? Eu sempre carreguei comigo essa frase, né? Devido a coisas que eu passei, eu tomei como lição, né? Aí, eu fazendo, né, uma análise, é, se a gente parar para pensar, exemplo, uma pessoa se afastou da igreja por conta de um trabalho. O tempo vai passar, pode ter certeza, aquela pessoa vai perder aquele trabalho. Aí, no final, a pessoa perdeu aquele trabalho e ainda se afastou do Senhor Jesus. Tinha acontecido uma situação com uma pessoa conhecida daqui, e ela, enfim, tinha saído da obra por conta que ela ficou como gerente de loja
e não estava com muito tempo e tal. E o diabo armou direitinho, porque, tipo assim, ela ganhava bem e tal, é gerente de loja. Do meio para o fim, ela não ficou naquela loja, ela saiu daquela loja, foi para outra loja, não mais como gerente, e conheceu um rapaz, e hoje e ela soube da pior forma possível que ela ficou grávida desse rapaz. Então, tipo assim, foi uma cilada, né? Outro exemplo particular meu, né? Quando eu tinha saído, né, já da obra, estava passando pelo processo de libertação, eu me relacionei com uma pessoa, né? Tipo assim, os pastores, enfim, o pessoal me acompanhando e me aconselhando sempre. Gente, essa pessoa não tá mais na minha vida. Cadê essa pessoa? Então, tipo assim, a pessoa, ela às vezes abandona, sei lá, aquilo que Deus confiou nas mãos dela, tipo, seja a obra, seja a própria responsabilidade da salvação. Às vezes a pessoa troca essas coisas por terceiros e do meio para o fim, isso não existe mais. Tudo que a pessoa deixou por Jesus, essa pessoa acaba perdendo, né? E isso foi uma lição que eu tomei para minha vida. E hoje, particularmente, a reunião foi muito forte pela manhã. E o pastor ele falou uma coisa muito importante. Ele falou assim: não queira juntar tesouros aqui, onde a traça e o ferrugem corroem. Tipo assim, eu fiquei pensando assim, realmente, às vezes a gente quer juntar tantas coisas aqui nesse mundo, a gente às vezes quer segurar mil e uma coisas com as nossas mãos, e tudo passa, tipo, seja marido, seja relacionamento, seja trabalho, tudo isso passa. Que é uma prova disso? Pronto, se a gente morrer hoje, a vida das pessoas que a gente conhece vai continuar. E tudo que era da gente vai ser de outras pessoas. Tipo assim, o meu celular, exemplo, se eu morrer amanhã, sei lá, não sei, eu morrer, o meu celular ele vai ficar para alguém. Ou, sei lá, minha mãe vai se desfazer, ou meus pais vendam, não sei o que vai acontecer. Mas vai ser de alguém. E o meu trabalho, o meu cargo vai ser de alguém. A vida vai continuar. Então, são coisas que a gente denomina que é nossa, e a gente toma que é nossa, que é da gente, e muitas pessoas brigam, muitas pessoas levantam a bandeira disso e daquilo, e no final são tesouros que traça e corroem, que dá ferrugem, que, enfim, são coisas que passam. E isso ficou muito gravado na minha mente hoje pela reunião da manhã, né? E também essa questão eu não sei se foi falado aí também sobre a fé racional e a fé emotiva, né? Aqui falo sobre isso. E eu achei isso muito, 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 muito forte. Porque enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando de Samuel, porque Samuel ele cresceu num ambiente onde ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para dar errado. Ele vendo ali Finéias e o outro que esqueci o nome do outro, mas enfim, ele vem desses dois e Eli, né? Enfim, não obedecendo a palavra de Deus totalmente, ele tinha tudo para ser algo frustrado, tipo assim, ele tinha tudo para fazer anular o voto que um dia a Ana fez, né? Só que, olha só que legal veio na minha mente. Quando a pessoa ela entra no propósito, quando a pessoa ela entra no voto, no sacrifício, quando ela decide fazer parte, quando ela se encaixa nesse sacrifício, pode acontecer o que for, ela pode ver chover canivete, enfim, ela não vai desviar desse propósito. Até porque Samuel ele foi fruto do sacrifício da mãe dele. E Deus ele tinha como
como obrigação cumprir, porque o altar ele não deve nada para ninguém. Uma vez que Ana sacrificou ali no altar, ela deu o filho dela. O que é que acontece? Deus, como parte dele, ele tinha que cumprir a parte dele. Então ali Samuel ele já estava incluso dentro do sacrifício. Ele estava dentro do sacrifício, ele estava sendo o filho do voto dela. Então, o que é que acontece? Quando a gente se inclui dentro do sacrifício, e o sacrifício hoje é o plano de salvação do Senhor Jesus, né, que a gente já sabe, quando a gente se inclui dentro desse plano, não importa o que aconteça, pode passar o tempo, a gente pode ver pessoas queridas abandonando a fé, a gente pode ser criticado, a gente pode ter tropeços, enfim, pode acontecer o que for com a gente, mas a gente não vai desistir desse plano, disso que a gente resolveu abraçar, né? Dessa fé que a gente resolveu abraçar. E isso ficou muito, muito nítido dentro dos meus pensamentos, né? Que quando a gente resolve, quando a gente decide se incluir no plano do sacrifício, de sacrificar nós mesmos, de abraçar essa fé espiritual, essa fé racional, né? Enfim, aconteça o que acontecer, a gente se mantém firme. E é isso que eu queria acrescentar. Perfeito. Pode falar aí, dona Maria. Eu queria colocar que, no caso, né, como a Lília colocou, que muitas situações, na Bíblia, nós vemos a referência a Davi como um exemplo de rei. Não fez como Davi. E daí em diante se vê, fez como Jeroboão, né? E a gente, no caso, não invalidando a gravidade do pecado dele, ele pecou. Mas você vê, ele foi humilde, ele foi consciente, ele tinha dentro dele um respeito a Deus tal, que quando todo mundo disse, vai lá, mata Saul, ele disse, não, ele é um de Deus. Então, ele, naquele momento ali, ele cometeu o pecado, não estou botando panos quentes, não. Mas se você olha a vida dele desde o início, ele sempre buscou respeitar as decisões de Deus. Ele não foi, ele podia ter matado, por que ele não matou Davi? Saul? Por que ele não... Ele teve enfrentamentos, mas ele não matou Saul. Ele respeitou. É como se uma de nós tivesse assim, uma diferença uma com a outra, mas uma dissesse, não, ela é uma pessoa ungida, ela é uma obreira, e eu vou respeitar isso. E não fazer determinadas coisas. Em consideração, não a pessoa. Porque já está aí contente, está em litígio, então não há assim, uma consideração pela pessoa, consideração pela função de Deus. Então, às vezes, a pessoa humilde, ela pode ser podre de rica. Eu mesmo conheço pessoas podres de rica e que são super, ultra humilde, né? E vivo numa comunidade pobre de gente soberba, entendeu? E recebe um tablet e diz, o tablet é meu, certo? É mais obrigação do prefeito dar o tablet. Não quero usar essa roupa com o nome da prefeitura. Quer dizer, palavras que você vê que é soberba. Porque, na minha época, eu comprava minha farda e a farda vinha com o escudo da escola. Tá? E eu não era nem besta de dizer que eu não ia usar a farda ou o escudo da escola na farda. Então, você veja que a soberba chegou ao ponto, não quero essa farda, não, que vem com a Prefeitura Municipal de Salvador. Você vê os meninos assim, esse caderno com a Prefeitura Municipal de Salvador. E não é por falta de explicação. Nós explicamos a ele que isso é um dinheiro público, né? E que o tablet, agora mesmo eles deram um nome para os professores, veio a Prefeitura Municipal de Salvador, onde eu for, coisa e como, as pessoas vão ver, olha,
Isso aí é um material dado a ela de trabalho. Eu não me sinto, sinceramente, em momento nenhum, constrangida com isso. Mas eu vejo professores, etc. Não tem nem como tirar isso aqui, né? Então, a soberba, eu acho que esse general, ele chegou ao ponto que ele se colocou, fez com Satanás, né? Vou colocar meu trono acima do trono de Deus. Então, vou matar o rei e vou ser o rei, né? Eu acho assim que quando a gente está, principalmente, numa situação de poder, de um cargo, uma coisa assim, nós temos que ficar vigilantes para a gente não fazer isso, não trair o nosso superior, porque na Bíblia diz que você tem que respeitar as pessoas que exercem autoridade sobre você. Você vê que Davi respeitou Saul o tempo todo. E no final, Deus o abençoou. Chegou até a perdoar um grande pecado dele. Então, nós precisamos ver, no momento que a gente compara Davi a Jeroboão, etc. e tal, a gente vê a soberba de fazer altar, a soberba de sacrificar, e de mandar os levitas embora. Entende? Tudo isso é soberba. Eu não preciso de você. Eu já sou ungido por Deus. Então, isso é soberba. E nós precisamos tomar muito cuidado com a soberba. Perfeito. Eu só vou fazer aqui, pessoal, uma correção. Que eu cheguei a comentar, rapidinho, Adriana, que eu cheguei a comentar que o reino de Baasa foi curto. Não foi, não. Na verdade, 24 anos foi longo. E eu estou aqui pensando, o que justifica isso, desse reino ter sido tão longo, já que ele era um rei mau, ele não foi. Ninguém conspirou contra ele pelo seguinte, acredito eu, ele tinha o poder bélico, o poder da guerra, o exército na mão dele. Então, quem vai partir para cima dele? Então, eu acredito que isso aí acabou intimidando qualquer pessoa dentro de Israel que pensasse em se levantar para assumir o reino que estava agora na mão de Baasa. Manda ver. Maiana quer falar antes de Adriana? A senhora leu direito? Não, ainda não. Fala, Adri. Abre o áudio. Fui fazer isso. Mas eu sempre teco na minha cara, pensando que o áudio vai abrir lá na minha cara, mas é aqui embaixo. Deixa eu. Sabe que eu pensei aqui que tudo que a gente leu aqui, né, é uma realidade que nós estamos vivendo, sabe? É política espiritual. É uma política onde estamos vivendo os dois extremos. Aqui, um rei, né, que Asa, é Asa o nome dele, meu Deus? Para não falar errado. De Judá Asa. é. Asa foi um bom rei, né? Ele seguiu os passos do avô, porque ele era filho de Absalão, né? Absalão, ele não foi, a gente conhece a história, não foi um pai, não foi um filho, assim, de uma certa forma, bom, né? Um filho, assim, um filho bom, né? E o que acontece? Ele preferiu seguir o exemplo de Davi, mas os outros não acharam correto seguir o exemplo de Davi, né? Preferiram ver o outro lado. O lado que eu quero dizer aqui é a ganância. Dona Maria falou uma coisa aí que eu iria falar, que é Lúcifer, fazer o trono acima do trono de Deus, né? Então, eles queriam ser como Deus, ser maior do que Davi, mas
na proporção de ser bom para o povo, não fazendo o melhor para o povo, mas o melhor para si. É o que nós estamos vivendo. A gente tem que saber escolher. Aqui já tinha esquerda e direita, e aqui tinha mais esquerda do que direita, porque os caras queriam poder. Era uma região pequena, se a gente for olhar, uma região pequena, uma região mínima, mas eles têm assim o desejo de possuir aquela terra, né? E hoje a gente vê que o político está querendo possuir o Brasil, né? Está querendo dizer, eu tenho o meu trono e esse trono vai estar acima do trono de Deus, acima do trono daquelas pessoas que estão vivendo nessa terra, nessa nação. E por que aqui eu vejo uma guerra espiritual também? Porque eles não querem se render a Deus. Deus manda profetas, Deus manda mensageiros falar, e eles não se rendem, não dobra os joelhos para poder dizer não, temos que seguir. E quando o rei é um mau rei, o povo padece. Aqui a gente não vê, mas deveria ter tributos altos, as pessoas deveriam estar sofrendo para que esse rei saísse, como Nadab, né? Conseguiu reerguer um pouco a economia, como Jeroboão perdeu, a gente não sabe como foi a forma que ele conseguiu reerguer essa economia. Então, se a gente for analisar, é isso que a gente está vivendo e é isso que a gente está aqui vendo. Então, se a gente olhar para nosso país hoje, nós estamos vivendo isso aqui e a gente tem que lutar contra isso aqui. A gente tem que lutar, porque se a gente não fizer a nossa parte, gente, não é a gente dizer, Senhor, é a sua vez, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Se o povo aqui se revoltasse e não quisesse esse rei, ele poderia destronar o rei, como esse cara Bassa, né? Bassa é o nome dele? Baza. Baza deu um golpe militar, se a gente for olhar. Ele pegou e fez o quê? Não, esse cara aí eu vou tirar e vou ficar no lugar dele. E aí acabou o quê? Essas pessoas... Eu não entendo nada de política, gente. Estou passando a entender agora e estou amando. Foi quase o artigo 142. Bota o exército para assumir. Aí, e isso aqui a gente tem que observar hoje. A gente tem que lutar com todas as forças. Porque a gente tem que destronar Lúcifer desse trono que ele está querendo tomar, e essa chave já é nossa. A chave de nossa casa a gente dá a quem? A gente não dá a qualquer um. Não é qualquer um que vai adentrar a nossa casa. Então, a gente tem que destronar, a gente tem que lutar. E eu vejo muita gente dizendo assim, a política é religião. Pô, será que isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? A gente está lendo um livro de Reis e só fala de política. É Deus e política, Deus e política, Deus e política. Então, tá ligado sim. Porque se Deus é rei, ele é também um político. Ele reina em cima da gente. A gente obedece uma lei escrita por ele, não é por homens. A lei que a gente... como é a palavra? Segue é a lei de Deus. Então, é o que eu estou vendo aqui. Quando Maiana começou a falar, aí já minha cabeça já começa a trabalhar, né? Em cima só, não sei se é porque a gente está vivendo a política, né? E a gente tem, e não é para a gente baixar a guarda, não é porque os nossos candidatos ganharam, a gente baixar a guarda, não. A gente tem que lutar até o fim, até Jesus voltar. Quando Jesus voltar e nos levar, aí a nossa guerra, nossa vitória já está vencida, e é o resto aqui que não obedeceu, que não ouviu, que não se rendeu, vai pagar a consequência. Mas a gente tem que fazer a nossa parte até o fim. A gente não pode nos curvar diante de Satanás.
Era só isso. Achei interessante aí o posicionamento de Adriana, quando ela fala de que a gente tem que lutar até o fim. Estava conversando essa semana com uma cliente minha e ela falou, bom, ela vai voltar no 13, e ela comentava comigo, Lília, mas está escrito, não tem para onde a gente correr, tudo isso aqui vai acontecer. Ó, eu pensando aqui comigo. Está escrito também uma palavra assim, os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos de Deus. Está escrito. Mas só porque está escrito, eu vou querer que se cumpra a minha vida? Eu não concordo. Eu não quero ser tida como a bestalhada e deixar os filhos das trevas serem os espertinhos, melhorzinhos, os mais capazes, os superdotados. Não, velho, eu vou fazer a minha parte e fazer o contrário. Porque se eles, como filhos das trevas, conseguem engrandecer, enaltecer o Deus deles, eu vou querer fazer a minha parte para enaltecer o meu Deus. Então, não é porque está escrito que eu vou simplesmente parar de lutar, né? Não, realmente, eles são melhores do que eu porque está escrito. Está escrito, caramba. Está escrito que isso é um alerta para eu me revoltar. E quando a gente vê essa questão do está escrito, tudo vai se acabar, beleza, é verdade. Mas é egoísmo da minha parte eu chegar e simplesmente parar de lutar, porque eu tô salva. Beleza, velho, mas a nossa luta não é mais pela nossa vida. Lembra? A nossa missão é salvar, sermos salvos e salvar. Então, a nossa missão agora é garantir que outras pessoas tenham oportunidade à salvação. E se a gente delibera nesse momento, como uma nação, e coloca lá no poder uma pessoa que já deixou muito claro que se coloca contra todas as pautas de Deus, contra todas as regras de Deus, todas, a mais básica, nascer homem e mulher, não, nasce o que quiser, não existe. É uma coisa que isso não vai mudar, por mais que eles batam de frente, por mais que eles chiem, chorem, se cortem, se mutilem, problema é deles. O que corre dentro do sangue deles, o DNA, nunca, nunca vai ser alterado, nunca. E é a identidade dele, macho ou fêmea, ponto. Então, diante disso, eu conversava com ela que a gente não pode simplesmente chegar e se colocar num posicionamento egoísta. Não, eu vou votar no PT porque... E as narrativas são as justificativas são as mais ridículas possíveis, né? Não, porque genocida, nazista, falam as bestagens que não sabem nem o que significa, mas enfim. A gente não tem que encarar isso como está escrito como um fim. O que a gente o que a gente tem é que fazer é encarar que, bom, está determinado, vai acontecer, mas eu vou lutar pelos meus. Quem são os meus? Todos aqueles que Deus me colocar na minha frente, para que eu possa evangelizar minha casa, meus amigos, e por aí vai. Todos aqueles, esses são os meus. São os que Deus envia para mim, para que eu possa levar a palavra de salvação, para que eu possa semear. Não dá para a gente desistir da guerra, desistir da batalha. Esses caras aqui, eles queriam poder pelo poder mesmo. Né? A gente vai ver que ele ficou 24 anos. É interessante que Baasa é um dos reis que vai morrer por morte natural. Não foi um rei bom, mas ele morreu de morte natural. Deus tolerou ele lá, ó, até que se esgotasse a vida nele. Né? Não teve ninguém que se opusesse a ele. Gente, a gente com um reinado de uma facção criminosa por 14 anos, padeceu pra caramba. Imagina um reinado de 24 anos, de 40 anos, 50 anos. É a derrocada do evangelho. Isso é algo muito grave, entendeu? Muito grave. O evangelho vai deixar de existir? Não, mas muita gente vai perder a salvação por causa disso. Não é a primeira vez que o evangelho passa por isso. Né? Quando a gente vê lá no período de Roma, ainda quando existia Roma, o evangelho também foi perseguido. Mas apesar dele ter sido perseguido, e Paulo é uma referência maravilhosa a respeito disso, apesar de o evangelho ter sido perseguido, houve alguém lá lutando para que o evangelho continuasse a ser difundido.
A Igreja Católica prendeu o evangelho por muito tempo, a Idade das Trevas. Quem estudou história aí um pouquinho, que seja, vai lembrar, a Idade das Trevas. Quem mandava? A Igreja Católica. Por quê? Porque as trevas? Porque aquele povo vivia na escuridão do conhecimento. Porque a Igreja Católica abraçou toda a cultura, todo o conhecimento, todos os ensinamentos que existiam, não só bíblicos, mas também científicos, e não transmitiu isso para o povo. Porque quanto mais ignorante, melhor, fácil de dominar. Aí a gente vê hoje, pelo menos naquela época, Idade das Trevas, surgiram um ou outro homens que se levantavam contra o sistema para falar do evangelho. E surtiu um excelente efeito. Tanto que a gente está aqui para contar essa história. Hoje é a mesma coisa. Lá vem o sistema contra a pregação da palavra de Deus. E a gente está aqui na resistência. E vamos permanecer. Vamos permanecer. Eu não ouvi as palavras da boca do Bispo Macedo, mas hoje o pastor falou lá na reunião, né, e eu achei muito interessante. Ele fez o mesmo desafio de Elias. Vamos ver se Deus, o Deus vivo, é Deus, ou se o Deus desse mundo é Deus. Vamos ver quem vai vencer. Eu tenho certeza que quem vai vencer é o Deus vivo de Israel, o Deus que a gente segue, o Deus que a gente prega. Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Entendeu? Isso já foi decretado. E existe uma nação lutando. A gente acha que é só a Universal que está vivendo em propósito hoje, nem caia nessa conversa. Existe muita gente, muitos que hoje estão dobrando o joelho, diuturnamente, pelo bem da nossa nação. Deus não vai se fazer de surdo. Não, velho, não vai mesmo. Deus ouviu um profetinha só, Elias. Imagina o número grande hoje de profetas que existe no Brasil. Impossível a gente não ser ouvido. Fala, Dona Maria. Você falou aí uma coisa importante, a Idade das Trevas, né? A apropriação da igreja de livros e de todo o tipo. Nós sabemos que Galileu foi queimado na fogueira porque disse que a Terra era redonda. Isso a gente já sabe a história. E a gente sabe que nesse ínterim surgiu a maçonaria. A maçonaria é um grupo que defende a liberdade e que defende principalmente a liberdade de estudo, a liberdade da ciência, certo? Mas não essa ciência aí de você é o que você quer ser lobo, vamos fazer plástica para ficar com cara de lobo. Não é bem isso. Quando a maçonaria surgiu, ela surgiu como um guardião do conhecimento científico e enfrentando essa teoria da Igreja Católica de não deixar as pessoas se apropriarem. Inclusive, nós sabemos que até o século XVIII, mais ou menos, 90% da população era analfabeta. Eles ouviam a palavra quando eles iam à missa, mas eles não tinham. Só quando veio a questão da imprensa, que se imprimiu a primeira Bíblia e tal, o primeiro livro impresso, aí veio aquela vontade de educar no sentido de ler e escrever. Aí vem Domênio, que é, etc., que é do século XVIII, XIX para cá. Antes disso, as pessoas não sabiam ler, não. Eram pouquíssimas pessoas que dominavam a leitura e a escrita, que já existiam, né? Tanto que Deus fez a história de Moisés como? Botando Moisés dentro do palácio para ele aprender a ler e escrever. Porque se ele continuasse na comunidade dos judeus lá, dos israelitas, dos hebreus, ele não ia poder, porque os hebreus não sabiam. Eles não sabiam. Tanto que a gente sabe que foi Moisés quem pegou toda a história da oralidade, que nós sabemos que o povo passou um para os outros, de pai para filho, e escreveu o Gênesis e os livros que ele escreveu, certo? Então, é bom esclarecer, porque se alguém chegar e falar, você é cristão e vai votar no homem que foi na maçonaria, ele foi na maçonaria. E os políticos vão na maçonaria, vão na igreja evangélica aqui, vão na católica ali, para pedir voto. Eles fazem isso. E tem mais.
tem no caso, por exemplo, Bolsonaro, que ele foi para a festa do Sírio lá em Nazaré, é um direito, é uma obrigação dele, como chefe de Estado, comparecer a uma festa do povo. Quando se inaugura alguma coisa, as pessoas veem um padre lá, pensam que o padre está lá porque o prefeito ou o governador é católico. Não, ele está lá como representante do Vaticano. Todo padre, todo arcebispo da Igreja Católica é um membro diplomático do Vaticano. Ele é assim tratado. Ele tem esse tratamento. Só que ele chega lá e faz oração, joga água benta, então as pessoas pensam que ele está ali como padre. Tem pessoas que nem sabem que o Vaticano é um país, infelizmente, né? Então é bom que alguém chegar e falar, por que Bolsonaro foi para a maçonaria? A maçonaria é um grupo, é uma instituição que defende a liberdade e a ciência. Não tem fundo religioso. Isso aí é papo. É só isso. Quanto à questão da maçonaria não ter um fundo religioso, eu não conheço particularmente a maçonaria, mas do que eu já ouvi falar, nunca entrei em loja maçônica, não sei, mas que existe algo lá dentro que não é muito divino. Mas não vamos trazer isso para a nossa discussão aqui, porque eu acredito que a gente não vai ter embasamento suficiente para falar a respeito. Nem é o propósito. Mais alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Isso, muito bom. Normal, Adriana sendo Adriana. Normal pra caramba. Maiana, quer fazer mais alguma consideração? Maiana, Oi. quer fazer mais alguma consideração? Não, Pronto, indica aí alguém então para fazer a oração. Cristiane. Ok. Tem que ver se Cristiane está acordada ainda. Pelo jeito já dormiu aí. Que dormir, filha. Tô aqui, ó, firme, acompanhando tudo aí. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, lindo e maravilhoso. Deus, te agradecemos por esse dia de hoje. Tanto ensinamento, tanta direção, tanto esclarecimento que o Senhor nos deu. Meu Pai, o Senhor é maravilhoso, meu Deus. O quanto o Senhor cuida da gente, meu Pai. Muito obrigada, meu Deus. Nós temos que te agradecer porque o Senhor é maravilhoso demais. O Senhor é tudo de bom, Senhor. Tudo de bom. Obrigada pela tua misericórdia ser infinita, meu Deus. Muito obrigada. Te agradecemos por essa meditação, por essa direção, pela forma que o Senhor tem nos ensinado, meu Pai, através das tuas servas, através das tuas filhas, meu Pai. Dai-nos uma noite de paz. Abençoa cada uma do grupo, as que estão aqui e as que não puderam estar, que o Senhor visita, que o Senhor possa nos fortalecer, nos renovar. Meu Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento, que o Senhor venha nos ungir para que nós venhamos conseguir levar a tua palavra àquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que nós venhamos ter uma palavra certa, até para aquelas que já ouviram, mas ainda não tomaram a decisão de te buscar, de entregar a vida ao Senhor, meu Deus. Conta com a gente, meu Pai, conta conosco, meu Deus. Nós colocamos em tuas mãos tudo e todos e te agradecemos porque temos a certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma coisa, meu Deus, abençoe esse propósito dos 21 dias de jejum, meu Deus, pelo nosso país, Deus, pelo nosso Brasil, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, sobrinhos, pelo futuro dessa nação, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, e fazer com que o que é certo tome o lugar do certo, meu Pai, para honra e glória
para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém, povo lindo. Então, a gente fica hoje por aqui. Terça-feira a gente retorna